Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo e você está no canal do Implacável Concursos. Bom, eu sou professor de informática. Esse vídeo é especificamente para o concurso da GCM, né? Guarda Municipal de Caçador do Estado de Santa Catarina. Tá certo? Aqui tem o meu Instagram, tá? Caso você queira me seguir, você está convidado e é extremamente bem-vindo. E nesse Instagram eu coloco muitas dicas, muito conteúdo todos os dias. Bom, pessoal, é o seguinte, por que falar do concurso de GCM, né, de Santa Catarina? A banca está definida, a gente já sabe que quem vai fazer a prova é a IBAN, tá certo? Sendo assim, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que é, né, o concurso público, o que é a informática numa prova de concurso público. Primeiramente, se você está assistindo esse vídeo, eu quero te dar os parabéns. Você pertence a uma fatia menor do que 1% da população que vê que alguma coisa não está bem e ao invés de ficar reclamando ou esperando que o governo faça alguma coisa, você vai lá e corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Tá? Então você já está aqui assistindo a esse vídeo. Né? Se você continuar tendo essa postura e se a partir daqui você começar a estudar firme, correndo forte atrás dos seus sonhos, vou te dar uma feliz notícia, você será aprovado. Tá certo? Porém, um concurso, ele é uma competição. Não basta que você cumpra uma pontuação mínima, como é, por exemplo, numa faculdade, lá no ensino médio, né? Fez acima de X pontos, pronto, passou de ano, passou de período. Aqui não. Aqui a história é a seguinte, se você tem que fazer uma pontuação mínima a ponto de ser aprovado, classificado e superar o seu adversário, o seu oponente, seu concorrente, porque nós temos um número X de vagas e se você for melhor do que ele, você vai ficar com a vaga. O contrário também é válido, ou seja, se ele for melhor que você, ele vai ficar com a vaga. Então é muito simples. Tá? Você fala assim, o pessoal complica demais. Né? A dica é, estude o máximo que você puder até que você esteja pronto para a prova. Ah, eu não tenho dinheiro, tem conteúdo gratuito. Mas você tem dinheiro sim. Você tem dinheiro, você vai no cinema. Você tem dinheiro, você vai na academia. Você compra roupa, tênis. Você tem que ter você tem que fazer uma escolha. É a mesma coisa que você falar assim, ah, mas isso é meu bem-estar. Tá, gente, eu sou doido para ter uma Ferrari. É meu bem-estar, me deixa feliz ter uma Ferrari, mas eu não tenho. Né? O que eu vou fazer para ter uma Ferrari? Ah, eu poderia vender meu apartamento, eu poderia vender meu carro e minha moto, e vender minha esposa, e vender também meu relógio, e vender meu cachorro, e vender minha televisão usada, e vender minha mãe, minha irmã, meu pai. Eu poderia vender tudo para ter 10% do que vale a Ferrari? Talvez. Então é questão de preferência, de prioridades. O que você tem que pensar é o seguinte, você vai ser aprovado. E se você for aprovado, isso vai acontecer. A estabilidade financeira que você vai ter vai te possibilitar fazer estudo, ir no cinema, jantar, viajar, e tal. Claro, não tudo ao mesmo tempo, né? Mas você vai abrir mão de uma coisa aqui, que não seja dinheiro. Às vezes você já tem dinheiro legal e tal, mas você não tem tempo. Tá? Então vamos abrir mão de um pouco de tempo aqui que a gente tem para lazer, para a gente estudar, porque quando a gente for aprovado a gente vai brilhar demais. Tá certo? Então, a informática da IBAN, da nossa banca, ela é uma informática chata, tá? É uma informática chata. Eu arriscaria dizer que numa prova de 5 questões aí, a média do pessoal vai ser 2.2, 2.3. Tá certo? A média, fazendo a média, né? Vamos colocar assim, 2. Por quê? Porque as questões são chatas. Eu separei aqui para vocês o tópico que ela mais cobra, que é a parte dos processadores de texto, que é a parte do Microsoft Word. Tá? Se você olhar assim, nos sites de questões, você tem 94 questões de todo o conteúdo de informática. Todo. 94. Dessas 94, 42, ou seja, quase a metade, é de editor de texto.
Então, nessa nossa aula aqui agora, eu quero te mostrar como que ela vai cobrar o editor de texto e o que você tem que saber e o que você precisa estudar para se dar bem. Ok? Então vamos lá? Olho na tela. Veja isso aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui algumas questões. Ó. Vamos lá. 1. Para formatar rapidamente um documento do Word, aplicando um conjunto de regras de formatação consistente nos elementos do documento, como título, subtítulo, citação e referências, pode-se utilizar na faixa de opções, guia página inicial, as opções de formatação existentes na barra de existente na ferramenta. Bom, presta atenção. Olha só como é que é diferente. Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima é a faixa de opções. Aliás, aqui nós temos as guias. Então eu tenho guia página inicial, guia inserir, guia desenhar, design, layout, referência. Tá vendo? São os nomes das guias. Essa parte aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é a faixa de opções. Então, quando eu clico numa guia, por exemplo, guia página inicial, eu tenho a faixa de opções dela. E as faixas de opções têm, vamos dizer aqui, né, os respectivos itens. Então ele está falando o seguinte: você quer aplicar título, citação, subtítulo, ele está falando dessa parte aqui, ó. Tá? E quando eu venho aqui, né, aqui, ó, citação, forte, ênfase, né, isso que ele está falando é um recurso que a gente chama de estilo. Tá certo? Então aqui, ó, galeria de estilos é a letra A. E eu duvido que todo mundo soubesse disso aqui. Duvido, 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 duvido. Tá? Então, é uma questão difícil? É uma questão difícil. E o que é o estilo? Estilo é um recurso que é o seguinte: se você, por exemplo, né, no seu documento, você tem um título, você pode, por exemplo, selecionar, ele está como normal. Perceba, estando como normal, ele está com fonte Monte Serra, tamanho 9. Se eu venho aqui e coloco o estilo de título, ele já fica Monte Serra Black, tamanho 11, e muda a cor. Então, o que acontece com o estilo? O estilo é um recurso que permite que você aplique um bloco de formatações de uma só vez a um texto. Tá certo? O Word, ele já tem os estilos dele. Esse é um recurso que está na guia página inicial. Então, o Word já tem os estilos dele. Porém, você pode usar esse estilo, você pode modificar esses estilos e você pode também criar os seus próprios estilos. Tá certo? Então, olha só. Se liga. Aqui, ó. Estilos. O que eu tenho para te falar sobre ele? Guia, página inicial. Aplica um bloco de formatações de uma só vez. Podem ser usados, criados ou modificados. Quando modificamos um estilo, tudo que está formatado com esse estilo sofre as modificações, tá? Então, quando a gente, deixa eu só aumentar isso aqui. Quando a gente modifica um estilo, tudo que está formatado com aquele estilo sofre as modificações. Gente, dá um pause no vídeo e faça as anotações, pois essa anotação aqui eu não vou disponibilizar. Cada um deve ter, né? Cada pessoa deve ter suas anotações. Questão 2. No Microsoft Word 2016, o usuário pode centralizar rapidamente o texto que está editando por meio do atalho de teclado. Bom, toma cuidado, pois o Ctrl+C é o quê? Copiar, tá? O Ctrl+E é o quê? Centralizar, tá? O Ctrl+T, selecionar tudo. E o Ctrl+W, que é fechar. Então,
toma bastante cuidado, principalmente com esses atalhos do alinhamento, tá? Os atalhos de alinhamento, eles são importantíssimos. Vou colocar aqui, ó, atalhos para os alinhamentos. Então, nós temos alinhamento esquerdo, alinhamento direito, alinhamento centralizado e o justificado, tá? O esquerdo é Ctrl Q, o direito é Ctrl G, o centralizado é Ctrl E e o justificado é Ctrl J. Muita gente marcaria aqui o Ctrl C. Por quê? Pela necessidade de encontrar uma lógica nas coisas, né? A C é descentralizado, mas o cara esquece o óbvio, que o C, né, do Ctrl C, o C aí, no caso, é o copiar, que pega aquele conteúdo que está selecionado e envia para um local chamado área de transferência, tá? Então a gente não pode ficar sempre procurando ir pelo básico, tá certo? Ou pela lógica, porque começa com tal letra. Não, a gente tem que saber mesmo. É o que é e pronto, tá? Não tem que ficar inventando moda. Porque eu pensei que tivesse uma lógica. Mas aí fica difícil. Você tem que saber mesmo. E não é saber mais ou menos não, tá, gente? É saber, mas saber mesmo. Aqui a gente precisa saber as coisas, não tem que saber mais ou menos. Questão 3. O Microsoft Word possui um conjunto de ferramentas para a criação de documentos de mala direta. Aqui, ó. Só aqui o pessoal já dança. Porque não sabe o que é mala direta. Tudo bem, eu também não sabia. Como o comando envelopes e o comando etiquetas, os quais fazem parte da faixa de opções na guia. Gente, isso aqui é um cuidado que a gente tem que tomar. A nossa banca organizadora, IBAN, por isso que eu quis fazer as questões de Word. Porque o Word, ele acaba sendo uma grande decepção para todo mundo, porque é aquele que a gente fala assim, não, aqui eu domino. Eu uso o Word desde criança, não é? E aí a gente pega, né? É igual o dia que eu fui fazer uma aula de Muay Thai. Aí o cara falou assim, uma aula experimental de Muay Thai e tal. Aí falou assim, faz o seguinte, pega alguém pra você treinar. Aí eu falei, mas quem? Ele falou, pega esse menino aqui. Gente, sério, o menino era isso aqui, ó. Eu falei, aí o cara falou assim, chuta 30 vezes com a perna direita. Aí eu dei 30 chutes com a perna direita, chute bom. Eu falei, esse menino não vai aguentar, não. Eu vou quebrar ele. E chutei, 30. Ele falou assim, agora chuta com a esquerda. Eu já estava morto. Eu falei, esse negócio é meio diferente. Aí ele falou assim, aí o menino falou assim, agora eu vou chutar. Aí pegou eu coloquei aquele negócio de uma almofadinha assim, fiz assim. No terceiro chute eu falei com ele, pode parar. Não. Ele, por quê? Eu falei, não. Falei, cara, eu te subestimei. Você tá me arrebentando só com a pressão do seu chute, cara. Que é isso? Ou seja, Microsoft Word é assim na prova. Você fala assim, vou começar pelo Word porque é o que eu sei. Nem sempre, porque a gente está acostumado a fazer gambiarra. E na prova, gente, gambiarra não adianta. Pessoal, quero falar um negócio olhando no olho de vocês. A gente precisa fazer o que deve ser feito. Isso é igual aquele negócio assim, por exemplo, você tá vendo que você tá indo ruim na escola. Tá muito mal. Adianta você ficar falando, não, tô muito mal. Oh, meu Deus. Tô muito mal. Meu Deus, como eu tô mal. Não, você tem que pegar e tem que fazer. É igual um relacionamento quando não tá legal. Eu tenho que ter essa conversa, eu tenho que ter essa conversa. Os anjos não terão a conversa por você só de você assumir que você tem que ter a conversa. Você tem que pegar e tem que fazer. E a informática é a mesma coisa. Não tem aquele cara que gosta da informática mais ou menos. Ou ele gosta ou ele detesta. É isso. Ou a informática ajuda ou atrapalha. Tá? Não tem assim, e a prova de informática? Foi mais ou menos. Não tem. Ou é assim, arrebentei, foi 5 em 5, detonei. Ou então assim, acabou comigo, já era. A foice da informática passou no meu cangote, minha cabeça rolou pelo chão lá por causa da informática. É assim que acontece. Então, e a nossa banca, ela gosta de cobrar aquilo que normalmente a gente não sabe o que é. Normalmente, né? Então ela fala assim, onde que está essa mala direta? Gente, mala direta, para você entender, tem a ver com
correspondências. Mala direta é aquele recurso que você cria uma carta e aí você personaliza essa carta para diversos usuários simultaneamente. E você pode ver que ele fala aqui de envelopes e ele fala de etiquetas. Então, mala direta está na guia correspondências. Tá? Agora aqui, ó, você vem em correspondências, você tem a opção de mala direta logo aqui, junto com envelopes e etiquetas. Agora, engraçado, é porque normalmente as bancas organizadoras, elas costumam colocar, por exemplo, vou imaginar que tivesse letra E aqui. Aí, ele colocaria assim, tem também a guia imprimir. Normalmente as bancas colocam no meio das coisas o nome de uma guia que nem existe. Mas nesse caso aqui, todas as guias existem. Então a banca ela é realmente maldosa. Todas as guias existem. Então não dá para você eliminar nenhuma alternativa. Entende? 4. Para navegar rapidamente para um documento, por um documento Word, indo diretamente para o início do documento ou para o seu final, pode-se utilizar respectivamente quais teclas? Bom, as teclas que te permitem, né? Se você tem um documento aqui, ó. Tá vendo? Você tem, para você ir rapidamente para o início, tá? Do documento, você vai ter o Page Up. E para você ir para o final do documento, você tem o Page Down. Mas, na verdade, essa é uma questão, porque, olha só, é uma questão chata, eu não tinha percebido nesse detalhe. Por quê? Porque o home e o end também poderia ser. Só que seria da seguinte forma. Por exemplo, para eu ir para o início do documento, eu teria que fazer Ctrl mais home. E para eu ir para o final do documento, eu teria que fazer Ctrl mais end. Entende? Então, é uma questão relativamente chata, tá? Relativamente chata. A banca deu como resposta mesmo a letra B, tá? Só que aí eu poderia tentar o quê? Um recurso. Por quê que eu tentaria um recurso? Porque não são essas teclas, tá? Que vai para o início ou para o final do documento. É a combinação dessa tecla com outras, tá? Page Up e Page Down. O Page Up rola a página para cima, ou seja, vai para a página anterior, e o Page Down vai para a próxima página. Ok? Vamos para mais uma questão. Mais uma de atalho. E você pode perceber que os 3 atalhos que foram cobrados até então não são atalhos convencionais. Ó. O comando dividir da faixa de opções do Microsoft Word permite o quê? Dividir a janela de um documento, exibindo 2 seções desse documento simultaneamente. É outro recurso que quando eu mostro na sala, pouca gente conhece, que é justamente esse aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ó. Então deixa eu pegar um documento maior aqui, quer ver? Eu queria pegar um outro maior. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, aqui eu tenho um maior. Pronto. Aí eu quero, por exemplo, eu venho aqui em exibir, aí eu coloco dividir. Pronto. Aí eu consigo exibir o início do documento aqui, e aqui eu consigo, por exemplo, exibir o final dele. Ah, mas para que eu uso isso, Pablo? Ah, isso aí é para quando eu quero fazer um resumo, alguma coisa assim, eu consigo ler uma página e, por exemplo, pegar aqui e vir digitando no final, tá? Essa seria mais ou menos a ideia disso aí. Só que ele não pergunta aqui o que esse comando faz. É isso que, né, eu já estou preparando vocês porque vocês vão encontrar na prova de vocês, tá? Ele não está perguntando o que faz o comando dividir. O comando dividir, ele já está explicando o que ele faz. Ele está perguntando qual que é o atalho para você dividir. Ó, eu já sei que o Ctrl S não é. Mas por quê, Pablo? Porque o Ctrl S é o quê? Tá aqui, ó. Eu sei que o Ctrl S é sublinhado. O Ctrl T também, eu sei que é o quê?
selecionar tudo. Aí eu fico entre esses dois atalhos aqui. E na verdade é a letra B. Tá? Não, Pablo, mas como é que eu vou decorar isso aqui? Isso aqui, gente, sinceramente, não tem como. Tá? Decorar isso aqui é dificílimo, porque é um atalho que usa 3 teclas. Normalmente, a gente decora atalho com 2 teclas, tipo Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, Ctrl E. E mesmo assim, a gente já teria um trabalho estupendo para decorar. Né? Isso aqui depende de você eliminar alguns, né? Você vai eliminando alguns que você já conhece, igual eu fiz com Ctrl S, com Ctrl T, né? E aí você vai ficar ali entre duas opções. E aí, gente, é contar com a sorte de, por exemplo, você já ter resolvido uma questão que cobre isso. Agora você sabe que para dividir a janela, o atalho é Ctrl Alt S. Certo? Esse S aqui, possivelmente, né, é de split. O split é dividir. Possivelmente é isso. Pessoal, questão 6. Outra questão, ó. Notas de rodapé são elementos bastante úteis para fornecer maiores informações sobre um determinado elemento de um documento Word. Para inserir uma nota de rodapé, o usuário deve utilizar o comando inserir nota de rodapé. Localizado na faixa de opções na guia... Gente, ele ainda pegou muito leve. Porque se, por exemplo, ao invés de design aqui, ele tivesse colocado a guia inserir, muita gente viria aqui e marcaria. Porém, referências, nota de rodapé, está dentro dessa parte de referências. Tá? E aqui dentro de referências, o que eu tenho? Ó, eu tenho nota de rodapé, tá aqui dentro. Tá? Eu tenho nota de fim também, que é aquela que fica no final do documento. Aqui eu tenho a parte de sumário. Aqui eu tenho a parte de índice. Tá certo? Aqui eu tenho a parte de legenda. Tá? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: tudo que é chato de você fazer, ou de você colocar nos seus trabalhos científicos, lá no seu TCC e por aí vai estar aqui dentro. Tudo que é chato, nota de rodapé, nota de fim, sumário, índice, legenda e tal, tá tudo aqui dentro. Tá certo? Então toma cuidado, pois, né, até mostro para vocês aqui, não, o Pablo tem que mostrar, Pablo. Tá, gente? Aqui, ó, referências, ó, nota de rodapé, nota de fim, sumário, citação, bibliografia, legenda, tá certo? Tá tudo aqui. Mas, vou te falar a verdade, você já usou isso? Essa questão de nota de rodapé e tal? Eu acho que não. Né? É menos usado, né? A gente usa menos. Mas existe? Existe, tá aí. Questão 7. A ferramenta do Microsoft Word. Olha, outra que permite criar links para outras partes do documento, como título, gráfico ou tabela. É chamado de... Olha para você ver. Né? Muita gente talvez colocaria sem saber citação. Ó, cara, não tem nada a ver com citação, porque citação tem a ver com referência bibliográfica. Comentário também não, porque comentário é um texto que você coloca acerca de um elemento. E mala direta, muito menos. Você tem como resposta mala direta, referência cruzada. Tá? Porque, gente, dentro do Word você tem a opção de link ou hiperlink. Isso está dentro do menu inserir. Tá? Só que o hiperlink, o que ele vai fazer? É um elemento que ele vai apontar para uma página, para um site ou até mesmo para outro documento. Vou te mostrar. Eu vou até pegar, quer ver? Deixa eu analisar aqui. Vamos imaginar que nesse documento aqui eu queira colocar um hiperlink. Então coloca assim, ó. Clique aqui para acessar o nosso site. Aí eu seleciono, certo? E aí eu venho aqui em inserir, aí eu tenho a opção link. Tum. Aí aqui no link eu vou colocar https://www.implacávelconcursos.com.br. Pronto. Se eu segurar o Ctrl e clicar, ele vai me levar para o site da maior, que é a Implacável. Por falar nisso,
Por favor, dê um clique no link, no joinha aí, né, pra gente, ajuda muito, e assine o nosso canal, hein, pra você ficar sabendo quando eu postar mais um vídeo. Só quero ver. Beleza. Agora, por exemplo, eu posso criar... Você tá vendo esse contar vazio aqui? Não, quer ver? Deixa eu pegar... Aqui, ó. Eu tô vendo esse contar vazio aqui. Eu venho aqui e marco ele como indicador. Vou te explicar por quê. Aqui, ó, eu seleciono ele e dentro da parte de link eu coloco ele como indicador. E coloco contar ponto vazio. Então, estou marcando, ó, nome do indicador. Ah, já sei. Eu acho que não pode ter caractere especial. Isso. Contar vazio. Coloquei. E aqui eu vou colocar um indicador para a função soma. Indicador, função soma. Adicionei. Então, eu já tenho dois indicadores. Um para contar vazio e um para soma. Aí, em um determinado momento, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, principais... Eu posso vir aqui, ó, nesse meu documento que está aqui. Aí eu vou e coloco, ó, principais funções. Tá certo? Aí eu venho e faço assim, ó, referência cruzada. E aí ele fala assim, que tipo de referência você quer colocar? Aí eu vou colocar para um indicador. Aí eu vou colocar para esse soma aqui e vou colocar para o contar vazio também. Ou seja, aqueles dois indicadores que eu coloquei, eu inseri aqui. Só que vira um hiperlink. Quando eu clicar, ó, tum, me leva para ele. Viu que massa? Quando eu clico sobre o elemento, sobre a referência cruzada, ele me leva lá para o local original do indicador. Então, a referência cruzada... Aqui, ó. O que é a referência cruzada? É um hiperlink que aponta para trechos do documento onde se encontra. Tá certo? Pode ser uma tabela, pode ser um texto, pode ser um título e por aí vai. Aí você vai e fala assim, Pablo, mas putz grila, a banca cobra isso, Pablo? Cobra. Tá aí, você acabou de ver, ué. Cobra. É comum de cair? Não é. Mas a banca cobra? Cobra. E a gente tem que estudar? Ah, vamos estudar, né? A banca cobra, pô. Vamos ficar dando mole? Uai. Gente, a gente pega, estuda e pronto. Questão 8. Em um documento Microsoft Word, o usuário aplicou diversas opções de formatação, como tipo de fonte, tamanho, a um trecho do texto. Então, o que ele fez? Vamos ver aqui. Aplicou diversas opções de formatação, como tipo de fonte e tamanho, a um trecho de texto. Tá. Entretanto, ele deve aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Então, ele deve aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Para isso, ele pode utilizar qual ferramenta? Bom, Smart Art? Não, Smart Art são objetos gráficos. A gente define o Smart Art, gente, como sendo objetos gráficos usados para representar informações complexas. Caixa de texto? Não. Pincel de formatação? Pode ser, porque o que o pincel de formatação faz? Copia a formatação. Realce? Não, o realce é como se fosse o quê? O marca texto. Então, o realce não é. Tá? Na verdade, a resposta é pincel de formatação. Porque o pincel de formatação, ele copia a formatação de um texto, né, de um trecho para outro. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Pincel de formatação. Anota, copia a formatação de um trecho para outro. Para manter o pincel ativo, basta aplicar 2 cliques sobre o seu ícone.
E eu sei que você pode estar assim, mas, né, isso é assim e tal, isso não cai desse jeito, não sei o que tem. Gente, vocês estão vendo. Cai desse jeito? Cai. Agora eu quero um desafio. Eu quero que você tire uma foto do seu caderno que você está anotando à mão e coloque estudando com o... Aí você vai marcar. Professor Pablo Leonardo e vai postar nos seus stories. Quero ver. E eu vou repostar, hein? Tá certo? Quando faz isso aí eu não quero falar nada não, mas quem fez teve sorte. Né? Então, o que faz o pincel de formatação? Presta atenção, eu tenho a palavra hiperlink aqui, certo? Aí a palavra hiperlink está com negrito, itálico, sublinhado, vermelha. Eu quero que essa formatação seja aplicada na formatação, na palavra pincel. O que eu faço? Clico dentro do hiperlink, clico no pincel e depois eu clico na palavra. Olha lá, ele transfere. Porém, se eu tentar usar de novo, ele desativa. Mas, se eu der 2 cliques, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Então é por isso que a gente fala que a ferramenta pincel, o que ela faz? Ela copia, né, a formatação de um trecho e aplica em outro. Beleza? Questão 9. No Word 2016, o acionamento de um ícone tem por objetivo mudar a cor atrás do texto. Aí legal. Aí ficou bom. Aí ele ainda fala texto, parágrafo ou célula de uma tabela selecionada. Tarefa particularmente útil para realçar informações importantes. Aí olha só, gente, ele mostrou aqui, essa questão aqui é maliciosa demais da conta. Não! Essa aqui é insana. Porque ele mostrou diversos ícones. E a pergunta que eu te faço com sinceridade é, se fosse na sua prova, você saberia o que significa cada um desses ícones? Fala a verdade, não é mais ou menos. Então anota no papel o que significa cada um desses ícones que eu vou falar e você no comentário vai me falar se você acertou todos eles ou não. Tá. Aqui. Maiúsculas e minúsculas. Aqui, cor da fonte. Aqui, o realce. E aqui, chama sombreamento. Agora, por quê? Como que eu vou decidir se é a letra C ou a letra D? Porque eles são bem parecidos. Aqui, ó. Se eu pego aqui, ó, por exemplo, ó, coloquei amarelo. E aqui, se eu vier aqui, ó, na formatação do parágrafo, coloquei amarelo também. Tá vendo que o efeito deles é basicamente o mesmo? Sim ou não? Porém, o ponto forte tá aqui, ó, atrás do texto, atrás do parágrafo ou da célula de uma tabela selecionada. Ou seja, ele está mudando a cor, ele não está realçando o texto, ele está mudando a cor de fundo do texto. Tá certo? Então, na verdade, porque quando você usa o realce, é só do texto selecionado. Tanto que você consegue usar o realce em uma letra só, em uma palavra, né? Ou em um conjunto de palavras. Mas você não consegue, por exemplo, quando você vai usar o realce, mudar a cor do fundo de uma célula. Você destaca a palavra. Deixa eu te mostrar. Até para ser mais claro para você. Vamos criar uma tabela? Inserir. Tá aqui. Teste. Aqui, ó. Serei aprovado. Vou colocar no masculino e feminino para não correr o risco, né, gente? De Deus falar assim, não, já que colocou que é homem, só vou aprovar os homens. Não, eu coloquei um A aqui, porque tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser todo mundo vai junto, hein? E a hora que me parar na rua, me parar na rua, dá um abraço, e se tiver café, tá, na base de vocês, vocês me chamam para tomar café com vocês, que eu adoro café. Sobretudo quando é de graça. Tá? Gente, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou aplicar o realce amarelo e depois eu vou aplicar a cor de fundo amarelo, tá bom? O sombreamento, ó, realce amarelo. Ó o sombreamento, como é que fica.
Tá vendo como é que sombreamento é diferente? Sabe por quê, gente? Sombreamento é no fundo mesmo, o outro é no texto. Beleza? Então, foi aqui. E aí, a gente fez 9 questões da banca de vocês. Agora eu quero que você me fale aí no comentário o que você achou, você gostou? Agora você imagine você estudar todo o conteúdo de informática comigo. Cara, para mim vai ser um prazer ter você e eu te passar todo o conteúdo do edital. Prazer, e eu tenho certeza que você aprende muito. Fique de olho aqui com a gente no Implacável, porque a gente vai ter mais vídeo. E assim como tem vídeos meus, tem vídeos dos meus colegas professores, tem vídeo de português, dos de direito, das específicas, tem vídeo de tudo. Então faz o seguinte, já assina nosso canal, clica no sininho das notificações, para quê? Para você receber um e-mail sempre que a gente colocar um vídeo. Que comodidade é essa? Você não precisa ficar entrando no canal procurando. Quando a gente colocar um vídeo, se você clicar no sininho, você vai receber no seu e-mail, ó, Implacável colocou o vídeo da aprovação aí. No mais, estou torcendo muito por você. Te agradeço muito por você ter ficado comigo aí aproximadamente esses 30 minutos. Saiba que para mim foi uma honra. E eu admiro, eu valorizo e eu acredito em você. Muito mais do que às vezes você acredita em você. Tá? Acredite em você. Tá? Afinal de contas, se você acredita em você, ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. Ok? Afaste-se das pessoas pessimistas, aproxime-se de quem gosta e confie em você. Eu confio em você, nós do Implacável confiamos em você. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.